Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o vídeo de hoje é para a gente conversar sobre processo administrativo disciplinar, notadamente a nova súmula do STJ sobre a aplicação da penalidade de demissão, e eu vou explicar tudo que está por trás desse entendimento dessa súmula, a súmula 650. Ela é de setembro de 2021, nós estamos hoje no dia da gravação desse vídeo, no dia 24 de setembro, e não tenho dúvida que essa súmula ela vai aqui cair nos próximos concursos públicos, além dela ser extremamente relevante para a prática do dia a dia, para aqueles servidores, procuradores que atuam com processo administrativo disciplinar. E aí vamos lá conversar, deixa eu só habilitar aqui a a tela ao lado para que vocês, assim, consigam enxergar e a gente consiga começar a conversar. Então, basicamente, a ideia de hoje é a gente dissecar, a gente conversar aí sobre o conteúdo dessa súmula 650 do STJ. Sou o professor Tiago Nóbrega, sou procurador federal de carreira, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. E aí a ideia é a gente mergulhar nessa súmula 650 e, de fato, aqui encarar tudo o que nós temos por trás dessa súmula. Veja só a redação dela e a gente vai discutir o que é que está por trás. Olha só, na súmula 650, o STJ ele sedimentou o enunciado de súmula da seguinte maneira: a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132. Então, nós temos aqui a expressão discricionariedade, que é o que aqui se encontra, junto com o artigo 132. Então, a grande discussão que nós temos é, eventualmente, aferir se o exercício do poder disciplinar, se ele é vinculado ou se ele é discricionário. E aí, basicamente, a autoridade pública, que ela está diante de uma infração disciplinar, ela não tem muita liberdade. Ela vai logo aqui determinar a instauração do processo administrativo disciplinar ou uma sindicância punitiva ou ainda um processo investigativo preliminar para verificar aquela conduta. Nesse primeiro momento da instauração do processo disciplinar, a autoridade ela não tem liberdade. Ela não tem liberdade. É um ato vinculado. E aí, basicamente, o artigo 143 da Lei 8.112 fala da obrigatoriedade da instauração do processo disciplinar. Tranquilo, né? Sendo que, além da instauração, nós temos a etapa seguinte, que é a etapa da aplicação da penalidade, que é a etapa do julgamento. E aí, diante dessa etapa do julgamento, pergunta-se, da mesma maneira, se esse ato ele é um ato vinculado ou se ele é um ato discricionário. E aí você está diante aqui dessa súmula e ela já está dizendo de maneira muito direta que a penalidade de demissão do artigo 132 é um ato vinculado. Ou seja, o gestor público, a autoridade julgadora não tem liberdade para aplicar a penalidade. E por que se discute isso? Veja só o que é que nós temos aqui na redação da Lei 8.112. Nós temos os dois artigos que basicamente ele provoca uma confusão de interpretação, eles provocam aí toda a confusão em realmente discutir se a aplicação da penalidade de demissão, que está lá no artigo 132, se é ato vinculado ao ato discricionário, decorre da redação do artigo 128 e do artigo 132. No artigo 128, veja só a redação dele. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Esse artigo 128, perceba aí que ele determina que, de certa forma, a autoridade julgadora faça a proporcionalidade na aplicação da penalidade. Muitos defendem que esse artigo 128 autorizaria a que, quando caracterizado uma penalidade de demissão do artigo 132, a aplicação de uma penalidade menor, em decorrência da razoabilidade, da proporcionalidade, das circunstâncias, da natureza, da gravidade. Então, diante disso, utilizava-se esse artigo 128 para minorar a penalidade aplicável assim ao servidor. O que é que acontece? A outra parte, o outro lado da discussão
é apontar que o artigo 132 ele determina uma obrigação. Caracterizadas as hipóteses do artigo 132, a penalidade é vinculada, ou seja, a autoridade julgadora não teria liberdade. Colocou dentro do artigo 132, capitulou dentro do artigo 132, tem que demitir. Eu coloquei aqui só algumas hipóteses, só do 1 ao 4, mas tem mais penalidade de demissão. E aí você dá uma olhada também lá no site do Telegram, do site do Telegram, do canal do Telegram lá, que eu vou colocar todas as penalidades e todas assim, as circunstâncias. Mas aqui eu só coloquei como exemplo para o slide ele não ficar muito pequeno quando vocês forem visualizar. Mas, basicamente, você perceba aí que na redação do cabeçalho do artigo 132 tem o seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Veja que no artigo 132 não tem liberdade. Está dizendo basicamente aqui que a demissão ela será aplicada. Ela não será ponderada, não será avaliada. Ela será aplicada. Então, o próprio artigo 132 ele já é direcionado, ele já é muito direto para demonstrar que a aplicação dessa penalidade aqui é basicamente um ato vinculado. O gestor público, caracterizado as hipóteses do artigo 132, aqui ele não tem liberdade, aplica-se a penalidade. Tranquilo, né? E aí nós temos as discussões que vão aqui circular em torno disso. Aqui no artigo 127, que nós temos da Lei 8.112, são as penalidades disciplinares previstas no artigo 127. Nós temos a advertência, nós temos a suspensão, a demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. O artigo 128, ele se aplica tão somente à advertência e à suspensão, a quantificação da suspensão da janela de 1 até os 90 dias e a possibilidade ou não da advertência. Perceba que o artigo 128 da graduação da aplicação da proporcionalidade das penalidades vai servir apenas para advertência para suspensão, ou seja, para aplicação lá do artigo 116, que é a estipulação dos deveres, e do artigo 117 da fixação das proibições, salvo aquelas que caracterizam a pena de demissão. Então, aqui suspensão e advertência se aplica nessas duas hipóteses. Quando você quando você se depara com as hipóteses do artigo 132, aí você tem que aplicar a demissão, ou a cassação de aposentadoria, ou disponibilidade, ou a destituição de cargo em comissão, ou a destituição de função comissionada. Veja só o que é que nós temos aqui logo abaixo, na redação do artigo 128. Esse artigo 128, ele basicamente, como eu estou reiterando, é aplicação clara do princípio da proporcionalidade. E para você aplicá-lo bem, você vai aplicá-lo na advertência e na suspensão. Na advertência, quando as circunstâncias de fato, apesar de caracterizar a advertência, você vai aplicar a suspensão quando os fatos forem graves. Perceba que na Lei 8.112, basicamente, ela fala que a aplicação de advertência ela é destinada para a violação dos deveres funcionais do servidor público, se aplica a advertência. A suspensão é para os fatos e circunstâncias em que o servidor é reincidente nas infrações que a lei fixa a advertência, bem como naquelas em que o legislador não fixou a penalidade de demissão. Então, a circunstância do artigo 128 é ou você aplica a advertência ou você aplica na suspensão. Então, você pode, num caso em que a lei capitular a advertência do artigo 116, diante da gravidade da situação e das circunstâncias de fato, você, de maneira proporcional, aumentar a penalidade para suspensão. Tranquilo? Então, o artigo 128 deve ser reservado à advertência e à suspensão. Essa é a primeira cautela que você tem que ter. E aí, basicamente, é essa a lógica que nós temos por trás da aplicação do artigo 128. E ele se utiliza normalmente para determinação do período de suspensão do servidor, a janela de 1 até os 90 dias, e a aplicação aqui relativa aos tipos de conduta delituosas ligadas ao artigo 116 e 117, para quando as circunstâncias de fato elas apontarem que a advertência é insuficiente para aplicar a penalidade ao servidor. Tranquilo? Beleza, né? Sendo que nós temos ainda algumas circunstâncias para você compreender bem
aqui a lógica da súmula 650. A lógica da súmula 650 aponta que o ato de demissão é um ato vinculado. As hipóteses lá do artigo 132 vão apontar que, de fato, a demissão é uma penalidade vinculada. Principalmente porque esse ato vinculado ele protege a moralidade, ele protege o interesse público, ele protege a impessoalidade, principalmente na sua dimensão de isonomia, porque basicamente a lógica é a seguinte: olha, se eu tenho o artigo 132 e eu tenho uma capitulação lá de todas as hipóteses que vão gerar demissão, o servidor público ele vai se comportar de uma maneira que não viola o artigo 132. Então, a autoridade julgadora, ao caracterizar o 132, ela aplica a penalidade e não pode diminuir. Porque se você não cria um ato vinculado e cria um ato discricionário, você pode criar situações de favorecimento subjetivo. Isto é, pode o gestor, a autoridade julgadora, não penalizar com demissão aquele que ele é mais próximo, aquele que é amigo, aquele que ele tem mais proximidade. Então, quando você diz que o ato é vinculado, você protege a impessoalidade, notadamente na sua vertente de isonomia. Então, basicamente, os três fundamentos maiores para caracterizar o ato vinculado protege a moralidade, protege o interesse público, protege a impessoalidade e também, e um dos mais relevantes, respeita aqui a escolha, a seleção feita pelo Poder Legislativo. Perceba que no artigo 132, basicamente o Poder Legislativo diz: será aplicada a pena de demissão nas seguintes hipóteses. Ou seja, o Poder Legislativo ele fez a opção. Ele escolheu quais seriam as circunstâncias que justificaria a penalidade de demissão. Então, aqui ao apontar ao STJ, na súmula 650, que o ato de demissão é um ato vinculado, ele simplesmente respeitou o desejo do legislador. Isso, basicamente, é um entendimento recente agora do STJ, ele foi sumulado, mas é um entendimento que ele já vinha sendo um entendimento recorrente. Na estrutura da administração pública federal, esse entendimento ele é um entendimento que ele já está consolidado desde 1998 pelos pareceres da Advocacia Geral da União. E eu vou trazer aqui para vocês algum deles. Esse parecer normativo, CG 177, que ele foi aprovado pelo presidente da República no dia 3 de dezembro de 1998. E aí, basicamente, quando você tem um parecer aprovado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo presidente da República, ele é vinculante para toda a administração pública federal. Ou seja, ele tem que ser aplicado. E o que é que diz esse parecer lá de 1998? Apurada a falta, aqui a lei 8.112, artigo 132 e 134, combina a aplicação de pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, esta medida se impõe sem qualquer margem de discricionariedade de que se possa valer a autoridade administrativa para omitir-se na penação. Ou seja, basicamente aí ele está dizendo o mesmo resultado da súmula 650 do STJ agora em 2021. Ou seja, caracterizar a pena de demissão, não pode a autoridade administrativa aplicar penalidade diversa. Tem que aplicar a penalidade de demissão. E aí nós temos um outro parecer também da Advocacia Geral da União, apontando exatamente a mesma circunstância. Esse também é aprovado pelo Presidente da República, parecer normativo CG 167. Consta do referido parecer que o artigo 128 da Lei 8.112 somente autorizaria, em termos restritos, a gradação de penalidade originalmente prevista e jamais para descaracterização do ilícito administrativo, entendimento atualmente já superado, que é justamente aquela situação. O artigo 128 não serve para descaracterizar a penalidade de demissão. Só servirá para aplicar aqui a penalidade de advertência ou a graduação da suspensão. Mas, professor, vem só, veja só. Eu estou aqui com um problema. Eu estou com um caso de processo disciplinar e que eu estou basicamente achando que a capitulação pela comissão processante foi por demais gravosa. Eu estou achando que não foi adequado. O que é que se faz? Veja, a aplicação do princípio da proporcionalidade, nesses casos de processo disciplinar, ela deve ser feita antes da capitulação do fato. Ou seja, você está dentro do fato. O princípio da proporcionalidade ele deve ser utilizado para enquadrar
no artigo 116, 117 ou 132. Porque se a comissão ela enquadra no 132, não tem alternativa para aplicar uma penalidade, tem que ser demissão. Se ela aplica a proporcionalidade para que determinado fato não se encaixe aqui, mas se encaixe na proibição, aí ela poderá aplicar uma suspensão. Ou no 116, advertência. Esse, basicamente, é o entendimento do Manual das Boas Práticas Consultivas em Matéria Disciplinar da Consultoria Geral da União, órgão da Advocacia Geral da União. E aí, veja só o que é que diz o enunciado 6 desse manual. Uma vez enquadrado em uma das hipóteses do artigo 132 da Lei 8.112, a demissão ou a cassação de aposentadoria serão obrigatórias. Em não se tratando de conduta grave o suficiente para justificar penalidade expulsiva, caberá o devido enquadramento da conduta para outra mais compatível com a gravidade dos fatos. Nunca a atenuação da pena, medida que seria tecnicamente incorreta por ser ilegal. Então, aqui você vai atuar no enquadramento e não na capitulação da pena. Tranquilo, senhores? Então, isso aí é basicamente a dissecação da súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema é novo, tome cuidado, porque isso daí vai ser recorrente em prova de concurso. E aí, basicamente, você precisa explicar isso para o examinador. Na prova objetiva, vai cair apenas a redação da súmula 650. Na prova subjetiva, você tem que explicar isso tudo que eu estou falando para vocês, sobre aqui a liberdade, a discricionariedade ou aqui a obrigatoriedade da aplicação de penalidade. Lembrando que o artigo 132, para aplicar, ele é aqui de aplicação vinculada. Ok? Dá o like aí, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para que os próximos vídeos vocês assim tenham acesso. Tranquilo? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.